Oi, gente, tudo bem? E aí? Então, olha só, a gente hoje vai dar continuidade à nossa aula de biomas, tá bom? De biomas brasileiros e vamos fechar esse conteúdo de biomas. Lembrando que é muito importante não só a gente assim ficar estudando as características do bioma e tal, mas a gente entender quais são as relações antrópicas, ou seja, as relações que o homem tem com esses biomas, tá? E isso é um tema que está muito em alta, quando a questão da biodiversidade, a questão da, da construção de uma economia sustentável, né? Então, assim, é bom a gente tentar entender essa aula por esse olhar, tá? Então, a gente vai estar sempre, eu vou estar sempre puxando, tentando puxar esse olhar mais social, cultural da relação do homem com o meio ambiente, tá bom? Então, espero que vocês tentem também assistir a aula com esse olhar, tá? Então, olha só, deixa eu só aumentar aqui para a gente poder começar. E aí, olha só, esse primeiro quadrinho aqui não é um quadro, como eu já falei na última aula, somente dos biomas, tá? Ele é um quadro dos domínios morfoclimáticos brasileiros, né? É um quadro da geografia, mas é um quadro que eu gosto muito, porque ele aqui, além de mostrar os biomas, ele, assim, se a gente vê, por exemplo, você não tem um bioma chamado de mares e morros, mas nesse bioma você tem a ocorrência da mata, mas nesse domínio de mares e morros, você tem a ocorrência da Mata Atlântica. Então, aqui ele dá como é o relevo, como é um clima, ele é um mapa, tá? Mostrando como que, assim, resumindo as características dos biomas que estão inseridos nesses locais, tá? Nesses domínios morfoclimáticos. Então, a gente já viu o de Mata Atlântica, já vimos o bioma da Amazônia, tá? Hoje a gente vai ver todo o resto. O maior deles é o Cerrado, que a gente vai ver primeiro. O que acontece? O Cerrado e a Mata Atlântica, eles são dois biomas, assim, não queriam tirar a importância de uma floresta amazônica, não queriam tirar a importância dos outros, mas eles são os que mais vêm sofrendo degradação nos últimos anos, tá? O da Mata Atlântica, porque ele pega o litoral do Brasil todo, e o nosso litoral é muito explorado turisticamente, financeiramente. As metrópoles, né, elas estão situadas dentro das maiores metrópoles que a gente né, que é aqui na região sudeste, ela está situada dentro da Mata Atlântica, então a exploração é absurda. E o Cerrado, ele é muito explorado porque ele também pega grande parte ali do centro do Brasil, centro-norte e nordeste, né? E é, ele é muito explorado pela questão ruralística, tanto pecuária quanto da agricultura. Então, o cerrado ele é enorme e fica na mão de poucas pessoas, né? Você tem ali hectares, hectares, hectares e milhares de hectares e um dono explorador daquele lugar. Então, ele é muito explorado por essas questões, tá? Mais realmente pela questão da pecuária, porque ele tem a gente vai ver um solo que não é muito legal assim para você plantar muita coisa. Então, mas pela questão ali da pecuária e da plantação de soja também, essas coisas, porque você tem naturalmente um solo ruim, mas você consegue com a ajuda de, de adubos químicos e tal, fazer esse solo ficar fértil, né? Então, você não tem muita, lá são muitas fazendas, você não tem uma ocupação imobiliária como você tem na Mata Atlântica, então tem espaço sobrando, né? Então vamos lá. Então, a gente vai ver o cerrado agora. No final, tem um videozinho que eu vou deixar o vídeo rolando para vocês, tá bom? Que eu queria muito que vocês assistissem esse vídeo, tá? Um vídeo de 4 minutinhos sobre o cerrado, a importância dele, né? E as questões dos impactos, assim, eu acho, resumindo o cerrado, é um vídeo que resume muito bem, tá bom? Então vamos lá, galera. Só aqui mostrando como é que a área de distribuição dele
em relação aos estados. Depois eu vou mostrar a distribuição em relação à comunicação dele com outros biomas, com outros ecossistemas. Então, a gente pode ver que ele pega aqui Minas, na região sudeste, tá? Grande parte de Minas, Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul. Ele, assim, ele é muito extenso. E o Cerrado, ele só não domina o Brasil inteiro, porque, assim, nessa questão de dominação, ele é fantástico, porque ele tem o fogo. O fogo é uma causa natural, tá? A maioria das plantas lá, elas têm um óleo que são, assim, entram em combustão muito fácil, com calor e com a seca. E quem controla, a gente fala que quem controla o cerrado não expandir para dentro de uma floresta amazônica, para dentro de um pantanal, para dentro de uma caatinga, é o fogo, tá? A gente vai ver mais isso daqui a pouco, tá bom? E ele também é considerado a caixa d'água do Brasil. Ele praticamente abriga todo o aquífero Guarani. A gente tem dois grandes aquíferos, o amazônico e o do Guarani. O do Guarani é praticamente todo comandado pelo Cerrado. São aquíferos subterrâneos, são rios subterrâneos, tá? A gente vai ver como é que eles são formados. Bom, então aqui ele faz transição aqui, o Cerrado ele tá de marrom, tá? Como a gente pode ver aqui. Ele faz contato com a Amazônia, essa aqui é a área de transição do Cerrado Amazônia. Ele faz área de transição aqui com a Caatinga, tá? Aqui com a Mata Atlântica, com os Campos Sulinos, beleza? Então, vamos lá. Aqui são imagens mostrando como é que são as características desse cerrado, ou cerradão, como a gente chama. Geralmente você não tem uma vegetação muito densa, e lembrando que essas são as principais características. Eu posso ter, por exemplo, uma chapada num cerrado muito alta, apesar de ser um chapadão, que as grandes chapadas que a gente tem no Brasil são provenientes do cerrado, tá? É Chapada dos Veadeiros, Chapada das Mesas, no Maranhão, são tudo provenientes do cerrado. E aí, a vegetação não é uma vegetação muito esparsa, é uma vegetação um pouco mais seca, tá? As árvores, uma característica, assim, crucial da vegetação, as árvores têm uma casca mais grossa e elas têm o tronco todo retorcido. Esse tronco retorcido e a casca grossa é para proteção do fogo, tá? Porque, como eu falei, ele é um ambiente que pega fogo naturalmente. Lógico que a maior parte dos incêndios são criminais, mas ele por si só ele já pega fogo. E o homem chega lá, né, porque quer ocupar aquele espaço ali para criar gado e taca mais fogo, né? Então, ele por si só ele já pega fogo sozinho. Como eu falei, as plantas, né, você tem sementes que só elas entram em autocombustão com calor, tá? E aí começa o fogo, porque ele tem muita grama, então fica muito seco e pega fogo rápido. E outras árvores só germinam porque a semente tira tira um hormônio da semente que faz ela germinar. Então o fogo, ele controla o cerrado, tanto o aumento dele quanto o controle do tamanho para não deixar ele se expandir, tá bom? Aqui, ó, essa aqui é uma foto da Chapada das Mesas, né? Uma foto de autoria minha, e aí, como a gente pode ver, não tem uma vegetação densa, a vegetação não é muito alta. Quando você anda aqui por meio dessa mata, você não tem uma vegetação muito alta, como uma floresta tropical. Geralmente, ele é plano e tem alguns chapadões, tá? Que são essas montanhas, mas que são retas em cima. Por causa do vento, do clima e tal, o intemperismo faz com que essas montanhas virassem chapadas ao longo do tempo, tá? E é um clima bem quente e bem seco também, certo? Aqui também é uma foto assim das mais famosas da Chapada das Mesas, tá? Ela leva esse nome por causa dessa chapada que está aparecendo ali no fundo da foto. E essa rodovia que está passando nessas duas essa rodovia que passa nessas duas fotos é a rodovia Transamazônica, que foi construída em governos passados para ligar a floresta amazônica a vários estados. É uma rodovia enorme, só de retas, né? É até bem conservada na medida do possível, né? Bom,
E aí, galera, o cerrado ele acontece principalmente na região centro-oeste, tá? Como eu mostrei. É o segundo maior ecossistema do Brasil, tá? O primeiro é a floresta amazônica, depois o cerrado. O relevo, como eu falei, com grandes planícies e chapadões. O clima é tropical, vegetação composta de arbustos retorcidos de pequeno porte, como eu disse. Os solos, eles são bem pobres em nutrientes, tá? Porque eles são ácidos. E o pH pode variar de 4 a 5, quer dizer, bem ácido. E essa acidez é devido à grande concentração de alumínio, tá? E de ferro. Isso aqui deixa tóxico e ácido. Aliás, ácido e tóxico, né? E esse ferro e esse alumínio, ele vem principalmente pelo intemperismo que vem ao longo da formação desse bioma. O intemperismo é que o vento, a água, ela vai fazendo isso nas rochas e vai armazenando esses compostos no solo, tá? Então, assim, a gente tem uma baixa troca catiônica, eles têm muita saturação por alumínio, tá? Então, eles são, assim, bem próprios para a agricultura. Para você ter uma agricultura num solo desse, só assim, esses empresários riquíssimos, porque eles gastam muito insumos agrícolas, industriais, para poder estar deixando esse solo fértil para cultivar. Tá? Então, você tem muito cultivo ali de soja, de cana, tá? Aqui também algumas características, aqui uma foto de uma árvore bem retorcida, o que faz esse retorcimento dela, se essa palavra existe, né? Desculpa aí o neologismo, mas é o fogo, tá? Você tem muito fogo de um lado, aí um hormônio que é a auxina, que a gente vai ver mais tarde, migra para o outro e assim por diante, tá bom? Aqui a gente tem algumas espécies típicas, temos a onça, tá? Temos aqui uma espécie, como se ela é um gato selvagem, tá? Não chega a ser uma jaguatirica, a cutia, o lobo-guará, tá? Jararaca, esse gambá aqui também, que é um gambá diferente que a gente tem na Mata Atlântica, ele é mais branquinho, nosso gambá aqui ele é mais pretinho, e por aí vai, tá? Agora o lobo-guará, a onça, ela tá em tudo, né? Pantanal, ela consegue vir até aqui e tal, ela tem uma área de vida muito extensa, mas o principal deles é o lobo-guará, ok? Que também é um animal com risco de extinção. Bom, o cerrado também, galera, ele é conhecido como a savana brasileira. Algumas partes dele são tão secas, assim, você tem plantas mais com as folhas mais suculentas, que armazenam água, né? Que são alguns lugares a gente costuma chamar de savana brasileira. Tá? Um exemplo é a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, que é um tipo de savana. Tá? As vegetais são mais espinhosos e tal, também com galhos retorcidos. A gente também tem algumas partes, principalmente as partes que são utilizadas para pecuária, onde você tem mais rios, você consegue ter uma vegetação uma qualidade um pouquinho melhor. Então, a gente chama isso de florestas de galerias. Galerias porque os rios passa um rio de um lado, um rio do outro. Então, você gera mais umidade, então você consegue ter umas plantas ali mais verdinhas e tal, não tão secas como a gente viu lá na savana. E são chamadas, e aí você cria microflorestas, assim, micro, entre aspas, né? Mas entre um rio e outro, você tem florestinhas mais densas. Então, chamado floresta de galeria. É onde eles desmatam para poder fazer pecuária, né? Para poder criar boi, criar gado, tá? Campos paludosos também, que são às vezes umas montanhas umas planícies com mais pedras, e você não tem árvore, você tem campos, tá? Geralmente isso aqui em altitudes mais elevadas. E em cima dessas planícies você tem, por ter muito vento, uma temperatura bem mais fria também, você tem mais, que a gente chama de campos rupestres. Isso aqui é da Serra do Espinhaço, se eu não me engano, Serra do Espinhaço, acho que é Goiás também, tá? Por exemplo, mas quem já teve oportunidade de ir a Ibitipoca, que é aqui em Minas, e Ibitipoca é ali a transição entre Cerrado e Mata Atlântica, então você tem muito essa paisagem que está mostrando aqui, tá?
E as florestas tropicais estacionais, que elas são exuberantes estacionais porque vai depender da estação do ano, tá? E elas são exuberantes em algumas épocas do ano e outras não. Então, como eu falei, algumas, isso aí vai depender da área do cerrado. Nem todo bioma, porque a gente é um país praticamente continental, a gente vai ter latitudes e longitudes bem distintas, e isso vai influenciar muito no crescimento, na biodiversidade de animais e plantas. Então, dentro de um bioma, eu tenho uma floresta tropical, dentro de um cerrado, tá? Então, esse fato desses biomas serem o fato deles serem muito grandes, isso vai propiciar com que a gente tenha inúmeras, uma diversidade, né, de ecossistema muito grande dentro deles, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês tenham em mente também. Aqui, ó, florestas tropicais decíduas, a mesma coisa, mais seco e tal, mas com plantas... Aqui é mais seco porque elas são mais altas, né, também. Bom, e a questão da caixa d'água do Brasil? Galera, aqui eu preparei um resumo, eu gostaria que vocês dessem uma paradinha na aula agora para poder dar uma olhada nesse resumo, tá? E a ideia é a gente entender, tem um vídeo explicando também, tá? Que eu coloquei, por que é a caixa d'água do Brasil. E, como eu falei, o Cerrado ele tem partes muito altas, as partes de chapadões são bem elevadas, apesar de serem chapadas, elas são bem elevadas. E chove, né? Chove nesses picos, você tem muitas, nesses picos não, nesses chapadões, isso cria muita cachoeira, muito rio, e isso vai descendo pelo Cerrado, formando o Cerrado, como eu falei, ele tem um solo bem ruim, mas é um solo poroso, porque você não tem muita planta que vai armazenar água. Então, essa água ela vai escoar para o subsolo e vai formar esses rios enormes, tá? Esses rios subterrâneos, como o aquífero. As árvores do cerrado, elas têm raízes muito profundas, tá? Para poder pegar essas águas lá dos lençóis freáticos, desses aquíferos. E, nada mais, nada menos, a gente tem nascentes importantíssimas no cerrado, tá? Só para aqui para a gente ver, ó. No cerrado tem nascente do rio Xingu, que forma a bacia amazônica, tá? Do rio Tocantins, do rio Araguaia, são rios que a gente já ouviu falar, você pode nunca ter visto, mas a gente já ouviu falar que são rios muito importantes. O rio São Francisco, então, nasce no Cerrado, tá? Rio Parnaíba, Gurupi, Rio Paraguai. O Rio Paraguai, ele vai se unir ao Rio Paraná e vai formar o rio da a bacia do Rio Prata, que vai formar, vai abranger Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. Isso tudo nasce no Cerrado. Então, o Cerrado ele sustenta toda praticamente a água doce que a gente tem aqui no Brasil, tá? Por isso a importância desse rio, né? E os aquíferos, que ele armazena um aquífero Guarani, tá? Aqui também, se você quiser dar uma paradinha para dar uma lida, ok? É só falando da importância dele, mas eu vou falar. A gente tem dois aquíferos muito grandes. O da Amazônia, que é até maior do que o Guarani, mas o do Guarani, ele fica parte no Brasil e parte em outros países da América do Sul ali, tá? Que fazem fronteira, que a gente pode ver. E aqui, galera, é uma foto mostrando o afloramento de desse aquífero, um afloramento desse aquífero, como se fosse uma nascente, que ela vai gerar um rio, um lago, tá? Aqui, algumas cavernas subterrâneas que entra o sol, esse aquífero fica lindo, maravilhoso. Isso já foi até programa de Globo Repórter e tal, são coisas assim magníficas, lindas. Tá? A formação dos rios subterrâneos, que eu já falei, a questão das chuvas nos chapadões, e aí essa água vai escoando, vai escoando, desculpa, e vai entrar no lençol freático, tá? E os impactos, a mesma coisa. Técnicas agrícolas inadequadas, desmatamento, queimada, caças, tá? Isso tudo vai impactar muito. O cerrado eu já comentei, é só para deixar aqui no slide para vocês. E eu vou aumentar o som aqui do meu computador no máximo, para a gente poder tá ouvindo um pouquinho esse vídeo, tá? Um vídeo de 4 minutinhos, eu gostaria que você desse uma olhada
no vídeo se ele funcionar. Se ele não funcionar, não tem problema, porque eu mando para vocês depois. Porque esse vídeo eu anexei aqui, mas ele não tá. César Cielo, campeão olímpico. Mas posso mandar o link depois para vocês também. Mundial. Um dos maiores nadadores brasileiros. Eu mando para vocês. Laurence Waba, mergulhador e documentarista com mais de 3.500 estudos. Ai, gente, meu sonho é fazer raça. É um esporte que eu ainda não fiz, que eu quero fazer. Mundial de salto de queda d'água com 40 metros de altura. E o que tem a ver esses três caras que passam a maior parte da vida dentro d'água, aqui neste vídeo sobre o Cerrado? Vai reparando as características das árvores, bem retorcidas, não é uma mata densa. Aqui, aqueles corredores de florestas que eu falei, as chapadas. O Cerrado é berço das águas do Brasil, pois é onde nascem a maior parte das águas do país. Por conta de sua geografia de planalto e outros fatores, como o relevo, geologia e a cobertura vegetal da região, ele funciona como uma grande caixa d'água. Só para a gente ter uma ideia, é do Cerrado que dependem 6 das 8 maiores bacias hidrográficas nacionais, incluindo as águas que alimentam o Pantanal. Ou seja, sem o Cerrado, pode faltar água e energia no Brasil. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é um dos biomas mais devastados do mundo. Um quarto do território nacional de uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, distribuído por 11 estados brasileiros, resta menos da metade. Se o ritmo de desmatamento da segunda maior formação natural das Américas continuar, em 40 anos o Cerrado pode acabar. Essa devastação é uma ameaça a milhares de plantas e animais, já que aqui estão 5% das espécies do planeta e 30% da biodiversidade Essa palmeira brasileira. se chama buriti, gente. Em média, 1 em cada 4 espécies ameaçadas do país vive no Cerrado. E mais, a qualidade de vida de 30 milhões de brasileiros está diretamente ligada à conservação do Cerrado. Sem o Cerrado, provavelmente faltaria uma coisa muito importante para o César Cielo, o Laurence Waba e o Pedro Oliva. Faltaria água. Sem o Cerrado não teríamos água, e sem água, nem eu estaria aqui falando, nem você aí me ouvindo. Tá bom, galera? É só um videozinho para a gente finalizar, então. E César Cielo. deixa eu parar aqui. Gente, eu era super fã do Cielo. Quando eu vi que tinha um vídeo falando dele, eu falei, esse que eu quero colocar. Então, olha só, a gente fica por aqui, daí a gente vai ver os outros biomas no próximo vídeo, para não ficar muito grande, tá bom? Beijo e até daqui a pouco.